Olá a todos, né? A partir dessa bela manhã aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui para mais um vídeo, né? E eu vou fazer um tema, vou trabalhar em cima de um tema que eu não tinha programado falar, né? Que é a questão desse acidente com esse submersível, com esses turistas que foram visitar os destroços do Titanic, né? Eu não ia falar sobre isso, mas calhou de que eu, passando na internet, procurando temas, eu vi uma reportagem, na verdade uma entrevista no canal do CNN, onde estava o William Vac, era o programa do William Vac. Ele ia entrevistar um comandante de marinha que ia fornecer algumas respostas como especialista, né? Um comandante submarino, né? Como especialista para esse problema. Mas as respostas foram tão pífias, eu acho que eu vou falar sobre isso mais para o final, causaram tantos comentários, inclusive depreciativos contra a Marinha, né, por causa da participação daquele comandante. Mas, como eu disse, eu vou dedicar uma parte do vídeo no final a isso, né. Então, antes de entrar no tema, como é de praxe, vocês que não conhecem o canal, ou os que conhecem, não deixem de dar o like, de compartilhar, e tem aí nessa faixa amarela que corre aí as informações para aqueles que têm interesse em ajudar o canal. Tem várias opções, tem o Valeu, tem diretamente o Pix, e também os nossos livros nas listas da Amazon. Isso ajuda muito, né? E também compartilhar e dar o like faz com que o YouTube reconheça o assunto como importante, ainda mais nesse tema que tem tanta gente falando e muita gente falando algumas coisas sem sentido, né? Então, eu vou tentar apresentar para vocês uma possibilidade do que possa ter ocorrido, embora longe de chegar a uma conclusão, porque essas investigações vai rolar muita coisa ainda, né? Mas existe um aspecto que a gente pode focar e que pode estar na raiz de tudo, né? Esses submersíveis de alta profundidade, no início eles eram sempre utilizados como material básico, titânio e aço, né? Mas em função de obtenção de flutuabilidade negativa, né, mais facilmente, sem utilização de espumas e outras coisas do tipo, tem-se ultimamente utilizado compostos, né, de carbono, de fibras, etc., para fazer isso, né? E existe um problema muito sério com relação a isso, porque as pesquisas sobre a flambagem e ruptura total desse material sujeito a altas pressões, elas estão empiricamente avançadas para espessuras baixas. O que são espessuras baixas, né? Para esse tipo de coisa não existe uma definição exata do que seria a espessura baixa, né? Essas espessuras, até um certo limiar, existem bastantes dados e você pode garantir a segurança desse material com relação à flambagem e à ruptura total. Mas a partir de uma certa espessura, large thickness, os dados são muito fracos, existe muito pouco conhecimento e não se sabe como esses materiais vão reagir, não é? Agora, o que seria esse limiar? É um pouco difícil de se definir exatamente qual é o limiar do large thickness e o que está abaixo disso. Você poderia dizer de maneira grosseira que espessuras até 4 centímetros poderiam estar situadas abaixo do limite de large thickness, né? Mas acima desse limite de large thickness, as coisas são muito, muito indefinidas com relação ao comportamento estrutural, né? Então, eu vou primeiro apresentar para vocês as referências técnicas que eu usei para estudar durante umas 2 ou 3 horas esse problema. Então vocês vejam aí, eu usei o Composite Submersible, que é um documento da Composite Board de 2017, na época em que a OceanGate, que é a empresa que patrocinou construiu esses dois, inclusive o Titan, construiu 2 desses submersíveis com material composto,
inclusive o Titan, que sofreu esse acidente agora. Esse é um trabalho de 2017, quando ela estava começando as pesquisas e quando ela estava começando a lançar essa alternativa de fazer os submersíveis com esse tipo de material e não somente com aço, né? E um outro trabalho de 2022, um trabalho com alguns especialistas chineses, né? A Review of Structural Failure of Composite Pressure Holes in Deep Sea. Esse é um trabalho do Journal of Marine Science and Engineering. É um trabalho muito bom, atualíssimo, e é nesse que eu vou me basear para afirmar o que eu estou afirmando, que para espessuras acima de um determinado limiar, que é considerado large thickness, não existem dados empíricos que comprovem a segurança desses materiais em altas profundidades. Muito bem. A OpenGate, que é a empresa que trabalhou nisso, ela construiu 2 desses submersíveis, o Cyclops 1 e o Titan, né? O trabalho inicial desse projeto indicou o casco a ser classificado para 4.000 metros de profundidade, com um fator de segurança de 2,25. Né? O aço, a espessura, né, de 4,5 polegadas, e eles arredondaram para 5. Então, vejam bem, acima do limite, né, considerado abaixo de large thickness, quer dizer, 5 polegadas de espessura desse material composto já é considerado large thickness, né? Então, entra naquilo que eu falei, não existem estudos suficientes que comprovem o comportamento desses materiais com relação à flambagem e com relação à ruptura total em altas profundidades, né? Esse Cyclope 2, ele consiste, que na verdade é o Titan. No início eu acho que a OpenGate chamava de Cyclope 2 em função de ser o sucessor do Cyclope 1. Né? O Cyclope 1 ele ia até 500 metros apenas. Esse Cyclope 2 era um casco cilíndrico com espaço para 5 adultos, um piloto e 4 passageiros. 2 tampas de interface de titânio, né, ligadas a cada extremidade do casco. 2 cápsulas hemisféricas de titânio separadas, uma frontal, né, com um visor acrílico de 380 milímetros de diâmetro. Um invólucro externo composto de fibra de vidro, aparafusado a flange nas tampas da interface de titânio. Veja bem, as paredes de fibra de carbono do Titan têm 13 centímetros, são 5 polegadas acima do limite, que nós falamos aqui. Há uma figurinha aí desse navio, desse dispositivo, né, com 13.000 pés, a máxima profundidade, os 4.000 metros, para 4 passageiros, uma velocidade de descida de 3,5 nós por hora, né, e oxigênio, suplemento de oxigênio para cerca de 4 dias. Né. Tem uma outra figura aí que aparecem os detalhes, vocês vejam o flange, a interface de titânio, existem aí no meio a parte que é de composite, uma outra tampa de titânio e uma capa lá de fibra de carbono, né, lá na frente. Né. Você vejam que os passageiros eles entram através de dessa parte de titânio aí que tem uma dobradiça e você consegue entrar por ali. Todos esses pontos, né, de flanges e parafusos, inclusive depois da entrada das pessoas, esses flanges são aparafusados, ou seja, na hora da subida eles não saem sem ajuda externa, né. Então aí está essa figura. Esses submersíveis, né, eles são preparados para transportar um suprimento limitado de energia. Você veja bem, existe uma preocupação muito grande com relação à questão da flutuabilidade. Por quê? Por isso que eles mudaram para material composite, né? Porque se você tem uma flutuabilidade muito, muito negativa, né, você vai precisar, ele vai descer com facilidade, mas vai precisar de muita energia, né, para subir. E também quando ele estiver na profundidade de trabalho, ele vai precisar de alguma coisa para fazer a flutuabilidade negativa dele, para ele poder, a flutuabilidade neutra, para ele poder caminhar, né, naquela profundidade, né. Então, existe essa preocupação, né, porque os submersíveis, né, de aço, de titânio puro, eles têm muito peso, né,
E aí você precisa fazer esses arranjos, né? Então, vamos passar adiante. E uma coisa que é importante dizer, eu tenho visto na internet algumas pessoas falando sobre a opção do CIO dessa empresa de ter usado material composite, né? Em vez de estrutura metálica, isso teria sido por pura economia. Isso é uma visão equivocada, tá? Porque a gente sabe que no processo de fabricação, nos testes de certificação, a gente não sabe o que ocorreu, né? Pode ter acontecido alguma coisa, como eu estou me referindo a essa questão da large thickness, né? Esse é um vessel, é um submersível que tem na sua espessura do material composite uma espessura considerada large thickness, né? Então a gente não sabe. Mas o aço de alta resistência é o material mais utilizado em submersíveis e nos últimos anos, né? A liga de titânio tem sido usado porque tem muita resistência, né? No entanto, esses submersíveis profundos têm requisitos de material mais altos para resistência e rigidez específica. Considerando todos os fatores, o polímero reforçado com fibra, FRP, ele tem maiores vantagens, né? Além da alta resistência específica e características de rigidez específica. Os materiais compostos também possuem uma gama abrangente de propriedades, com excelente capacidade de design, resistência à corrosão da água do mar, descrição acústica e resistência à fadiga, né? Portanto, esses materiais compostos são materiais estruturais ideais para esses cascos de pressão de alto mar e têm sido amplamente estudados pelos estudiosos, sem mencionar a questão da flutuabilidade neutra, né? Porque, como nós já falamos, um dos motivos pelos quais se preferia também ir para esse tipo de material é que a flutuabilidade é mais facilmente alcançada, a flutuabilidade neutra. Então não há essa questão que tem sido muito falada aí, que ele economizou para botar material compósito. Não, o material compósito tem sido utilizado em vários projetos ao redor do mundo, submersíveis na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha. Vocês vejam essa figura aí, né, de composite submersibles. Você tem aí vários deles, está lá o Titan no meio deles ali, né, e uma série de outros, até alguns previstos para 11 mil metros, né. Então, esse material, ele realmente está sendo utilizado para esses submersíveis. Não foi uma pura economia, para economizar, que ele optou por isso, por razões tecnológicas também, né? Então, como eu disse no início, o que a gente pode, de uma certa forma, antes de qualquer investigação, especular, né? O sistema tradicional de pesquisa de flambagem para cascos de pressão compostos, esses materiais que a gente está falando aí, do qual esses submersíveis são construídos, ele é relativamente maduro, as pesquisas para pesquisa de flambagem. Mas ele é mais adequado para águas rasas, onde o projeto geral de resistência à flambagem da estrutura de pressão composta de parede fina é dominante. Com o aumento da profundidade de mergulho dos submersíveis e a espessura do casco de pressão composto, a falha estrutural do casco de pressão pode mudar de flambagem geral para falha gradual do material. Como resultado, o conceito de design da estrutura deve ser alterado. Além disso, o casco de pressão composto de grande espessura, usado no mar muito profundo, também tem seu modo de falha exclusivo à flambagem por pressão. Esse problema apareceu muito em dutos, né? Dutos no alto mar na década de 1980 e tem recebido muita atenção na pesquisa, né? A questão da flambagem e ruptura desses materiais de espessura maior. Portanto, a pesquisa sobre o mecanismo de falha estrutural do casco de pressão composto de grande escala e espessura é uma questão científica importante que precisa ser considerada não apenas na fase do projeto preliminar, mas também durante todo o ciclo de serviço de casco de pressão composta. Ou seja, né, não existem dados suficientes de testes com relação ao comportamento de espessuras em material composto acima de 4 centímetros, ou aquilo que a gente chama, né, de 4 polegadas, desculpa, aquilo que a gente chama de large thickness, né? Então, o Titan se enquadra nisso, né? A gente não sabe como é que esse material pode
atuar em altas profundidades. Ele pode, de repente, em determinadas condições, ele flambar e ruptura total. Uma coisa interessante, um aspecto que me chamou muita atenção para mim, que a janela de visualização do Titã, né, ela é de acrílico. Né? E o CIO chegou a dizer, uma ocasião, que ela falha opticamente muito antes de falhar estruturalmente. Olha, eu acho isso uma coisa meio absurda, né? Você projetar um tipo de visor que falha opticamente antes de falhar estruturalmente, e quando ele falhar opticamente, você vê que ele está falhando, aí você dá no pé e sobe para profundidades menores. Né? Isso eu acho absolutamente absurda, essa ideia de colocar no visor uma espécie de sensor de que vai falhar a estrutura. Né? Achei isso muito, muito, muito comprometedor. No contexto das estruturas de polímero de carbono, submersíveis, profundas, a espessura de 5 polegadas, né, que é aproximadamente 2,7 centímetros, que é a do Titã, geralmente será considerada bastante substancial e pode ser considerada uma grande espessura para certas aplicações. Essa espessura fornece resistência estrutural significativa e pode contribuir para a resistência à pressão necessária para a exploração no alto mar. Acontece que não existem dados suficientes para se conhecer o comportamento dessas estruturas de 5 polegadas ou mais em altas profundidades. Esses submersíveis podem enfrentar pressões extremas em profundidades significativas e a espessura de estrutura do polímetro de carbono precisa ser cuidadosamente determinada para garantir a integridade estrutural e a segurança. Então, muitos testes ainda precisam ser feitos. O trabalho de 2022 mostra que a gente não tem dados sobre isso, né? Que nós ainda estamos patinando em relação ao comportamento dessas estruturas no fundo do mar, quando elas são de alta espessura. Né? Embora a gente já tenha, para profundidades menores, com espessuras menores, um comportamento mais bem estudado. A gente tem um pouco mais de garantia. Então, é muito provável, né, que esteja aí o X do problema. Né? Esse Titã tem espessura, tem large thickness, e as pesquisas mostram que esse large thickness não está suficientemente conhecido para se aventurar com pessoas no fundo do mar a altas profundidades. De um modo geral, né, a pesquisa atual sobre a falha estrutural dos cachos de pressão compostos no mar ainda está em fase exploratória. Né? E segundo os autores, existem alguns problemas. Eu vou listar esses problemas, que é a conclusão daquele estudo que eu mostrei de 2022. O cacho de pressão composto adequado para grandes profundidades de mergulho é um casco de espessura média ou grande, pode ocorrer flambagem geral ou falha do material, ou ambos. No entanto, existem poucos estudos sobre a relação entre eles e nenhum critério adequado foi estabelecido para diferenciá-los. Isso em relação às espessuras consideradas large thickness. Sob pressão hidrostática, o material composto do cacho de pressão resiste a uma tensão de compressão bidirecional. Se os métodos de dano progressivo existentes são apropriados para estudar os efeitos em um casco de pressão composto espesso ou não foi suficientemente investigado ainda. Pesquisas sobre a importante falha por flambagem instantânea de uma casca de pressão composta de grande espessura sob alta pressão externa têm sido limitadas a abordagens teóricas. Nós estamos com cálculos, abordagem teórica, nós não temos resultados de testes empíricos que provem a segurança dessas espessuras de material composto acima de uma determinada espessura, que no caso é 5. Como eu disse, a determinação de qual é o limite dessa espessura para ela se tornar máxima é um pouco difícil, né? Mas se considera acima de 4 como sendo large thickness. Então a validação experimental não é suficiente ainda. Tá? Ou seja, não há certificações para um material composto nessas espessuras.
O comportamento de flambagem não linear de cachos compostos espessos sob pressão hidrostática precisa ser mais estudado para avaliar o efeito de vários defeitos de capacidade de carga final das cascas compostas. Ainda falta um estudo sobre a falha progressiva de conchas de pressão compostas espessas no mar profundo. Então é todo um conjunto de conclusões, né, de um estudo muito sério de 2022 que mostra que essas espessuras maiores não são seguras ainda. Nós não temos ainda como garantir a segurança delas. Muito bem. Dito isso, né, que é, digamos, uma especulação sobre o que a investigação pode vir a trazer, a gente não sabe, mas isso vai levar algum tempo ainda, mas essa é uma possibilidade, né? Eu queria falar um pouco agora sobre a questão daquela entrevista, né? Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas dentro do assunto. Foi convidado pelo programa do William Vac e convidado, de uma certa forma, acertadamente, porque um comandante submarino seria uma pessoa adequada para dar aquelas respostas de que o programa precisava, né? O comandante submarino se apresentou fardado, né? E, nesse particular, ele representa, queira ou não, a Marinha. Como a sua participação foi muito fraca, fugindo das questões, respondendo alhos com bugalhos, gerou uma grande quantidade de comentários negativos, né? Para você ter uma ideia, a última vez que eu vi essa reportagem do William Vac, eu acho que estava com algo como em torno de 800 mil visualizações, né? Eu fiz lá um comentário tentando ajudar, e esse comentário, na última vez que eu vi, já ultrapassava 300 likes e acabou levando muita gente para o meu canal. Mas o que acontece? Esses comentários negativos, depreciativos, respingam em cima da Marinha. Eu não sei se a Marinha indicou oficialmente aquele comandante. Eu não vou nem citar o nome aqui. Esse vídeo não tem a intenção de fazer crítica ao comandante. Por isso não vou nem citar o nome, embora seja muito fácil verificar o nome dele indo lá na reportagem. Mas, ou talvez ele não tenha sido indicado oficialmente pela Marinha. Ele talvez conheça alguém da Globo News, ou alguém da equipe do William Vac e se voluntariou, não sei. Mas o fato é que, aparentemente, ele estava nervoso e inseguro. E com muito medo também do que falar, porque existem alguns comprometimentos com o que você fala, né? Tem Marinha Americana envolvida, tinham perguntas sobre a Marinha Americana, então tem também o receio do que falar. Mas ele, como comandante, eu acho, de submarino, eu tenho absoluta certeza, pela formação que ele tem, básica, na escola naval, pelas formações de carreira para chegar ao nível de comandante, e pelas formações específicas da Força de Submarinos, que é uma Força de Submarinos das mais antigas do mundo, respeitada, né? Apesar de nós termos um pouco número de submarinos, temos uma Força de Submarinos respeitada, com capacitação reconhecida, né? Então, para se chegar a comandante submarino, ele tem o preparo para responder aquelas perguntas. Agora, o ser humano ele é sujeito a nervosismos, a insegurança. Eu mesmo, quando faço um vídeo aqui, na frente de uma câmera em que não está nem ao vivo, às vezes eu fico com uma certa preocupação, às vezes volto atrás, tenho que refazer, porque a gente erra, a gente fica nervoso. Imagina uma pessoa talvez despreparada para o grande público, porque é lógico que um meio de comunicação como o Globo News vai ter uma penetração muito grande. Talvez ele estivesse nervoso. Então ele foi indevidamente indicado para aquela posição. Ou deveria ter a autocrítica e dizer, olha, não vou porque posso me dar mal. E respinga sobre a instituição que ele representa. E aí nós vamos ver a um outro aspecto, né? A questão do tipo de comportamento brasileiro, de fazer galhofa de tudo, né? De generalizar. Há uma generalização muito grande, existem alguns comentários depreciativos contra a Marinha, contra as Forças Armadas, de generalizações
generalizações equivocadas, né, de pessoas que não conhecem o ambiente, né, para criticar daquela maneira. Teve um que chegou a dizer: este é o padrão das Forças Armadas brasileiras. Então, eu queria também apontar com relação a essa questão da galhofa, né, eu vou me referenciar aqui a um grande autor, vou aproveitar um pouco para a minha audiência daqueles que gostam de literatura. Umberto Eco, no seu personagem, no romance O Nome da Rosa, teve o Guilherme de Baskerville, que era aquele monge que foi para fazer a investigação naquele mosteiro, e o Jorge de Burgos, que era um conservador lá da biblioteca, que estava reclamando contra os risos de um determinado livro que tinha sido aparecido. E ele dizia: o riso é do demônio, o riso é alguma coisa destrutiva e que se aproxima o ser humano do mal. E já o Guilherme de Baskerville, ele dizia: não, o riso é normal, é como Aristóteles dizia, é da natureza humana, só os humanos riem. Sim, só os humanos riem. Nenhuma posição nem outra é totalmente aquilo que eu quero expressar aqui. É o meio termo, né? Porque se você usa o riso para destruir, é muito deletério, né? Então, nesse particular, o riso é do demônio, né? Embora o riso seja uma coisa natural do ser humano. A gente tem que fazer as pessoas rirem. A alegria é uma coisa normal. E em função disso, existem muitos estudos sobre a função do riso e a função da alegria espiritual e da alegria aquela que leva ao Criador. E a ironia, aquele riso mais destrutivo, aquele humor, né, que destrói, é realmente uma coisa que não é muito saudável. E o que acontece nessas ocasiões é que isso vem à tona, né? O que existem, né, nesses milhares de comentários, dos quais uma grande maioria focou na participação do comandante do submarino, e aí começam a piadinhas, a desmerecer a Marinha, desmerecer as Forças Armadas, e se esquecendo aquilo que eu sempre digo aqui: as Forças Armadas de um país é aquilo que a sociedade consegue dar para ela, para essas Forças Armadas. Se a sociedade não distribui, não entrega a essas Forças Armadas os recursos, ela é o que é. Então, você, quando critica dessa maneira, está te criticando a si mesmo, né? Então, era isso. Eu queria, em função de tanta coisa que está sendo dita, dar uma investigada e apresentar para vocês o que pode ter acontecido, né? Tudo leva a crer que essas espessuras para esse material compósito ainda é uma coisa desconhecida, o comportamento é desconhecido no fundo do mar. Então, é uma temeridade, né, que uma empresa construa um submersível com esse material, né, e mais uma vez, não é porque ele construiu, porque ele queria economizar para não colocar espumas, para fornecer a flutuabilidade neutra em submersíveis totalmente metálicos. Não é isso, né? Estão dizendo muito isso, ele quis economizar. Sim, ele quis economizar, mas usando uma opção tecnológica razoável para espessuras finas, né? Ele talvez desconhecesse, a empresa talvez desconhecesse esses estudos mais recentes que mostram que para espessuras muito grandes, acima de 4 polegadas, esses materiais ainda carecem de estudo para que se você possa garantir a segurança. Então, preparar um submersível para ir a 4.000 metros de profundidade, com pessoas, realmente essa empresa tem muita responsabilidade nisso, né? Vamos ver o que isso vai, ao que as investigações vão levar. Possivelmente essas pessoas jamais serão encontradas, porque elas estão em uma posição muito difícil, né? E provavelmente também não sentiram absolutamente nada, porque a implosão pode ter sido bastante instantânea, né?
e é possível que não tenham tido nem tempo de pensar o que estava ocorrendo. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido neutralizar um pouco aquele sentimento que eu tive ao assistir aquela entrevista, né? E vocês tenham apreciado aí e entendido a possibilidade do que causou esse acidente, né? Então, quem gostou, por favor, compartilhe, clique aí para assinar as novas produções do canal. E muito obrigado, até uma próxima ocasião.